Pensa só num estúdio de gravação moderno. A energia elétrica ali não é só uma conta que chega no fim do mês. É tipo o sangue que corre nas veias do lugar, né? É o que alimenta a criatividade, a tecnologia, o negócio todo. Mas e se de repente tudo para? O que acontece quando esse fluxo é cortado? Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muito produtor, de engenheiro de som, de artista. É aquela pergunta que, sério, pode separar um projeto de sucesso de um desastre total. É que a gente precisa entender uma coisa. Uma queda de energia não é só um que chato. Não. É um desastre silencioso. Um evento que, sem fazer barulho, pode ser, nossa, catastrófico. Simplesmente paralisa tudo num piscar de olhos. Tenta imaginar a cena. Tá rolando a gravação, o artista no auge da performance, sabe? Aquele take perfeito, ou então aquela mixagem que tá quase pronta e, de repente, pluft, escuridão total. O trabalho de horas, às vezes de dias inteiros, simplesmente some, em segundos. E olha, essa falta de energia, ela se apresenta de duas maneiras, basicamente. E cada uma é um pesadelo particular. Vamos dar uma olhada nesses dois cenários, que são os mais críticos para qualquer estúdio. Olha que interessante isso aqui. É como se fossem duas frentes de batalha perdidas ao mesmo tempo. De um lado, a gente tem o coração do estúdio sendo atingido, a perda artística, aquele momento mágico que já era, não volta mais. Do outro lado, o cérebro do negócio entra em colapso. O prejuízo financeiro, a reputação indo para o ralo, um ataque direto na alma do projeto e outro na capacidade dele de sobreviver. E, sinceramente, os dois são igualmente devastadores. Ok, então vamos focar primeiro no cenário da gravação. Quando a energia cai, gente, não é só o computador que apaga. Pensa bem, é a mesa de som, são os preamplificadores, as interfaces de áudio, tudo, absolutamente tudo para. O software, claro, trava na hora. E aquela performance única, aquele ajuste fininho que levou horas para conseguir? Puf, pode simplesmente ter deixado de existir. Essa frase aqui, ela resume a dor da coisa toda. Perda de dados irreversível. Não é um probleminha, não é um contratempo. É a perda, para sempre, de um momento criativo. Uma coisa que nem dinheiro, nem tempo às vezes conseguem trazer de volta. É o maior pesadelo de qualquer artista. Agora, vamos mudar o foco para o mundo das transmissões ao vivo. Aqui a coisa fica ainda mais séria. Uma queda de energia durante uma live não é só um problema técnico. É uma quebra de confiança, na cara de todo mundo. Se for um evento pago, por exemplo, já pode se preparar para os reembolsos e o prejuízo direto. E os patrocinadores? Os contratos podem ir por água abaixo. A reputação, que levou tanto tempo para construir, pode desmoronar em questão de minutos. E esse gráfico aqui mostra direitinho os 3 pilares desse estrago numa live. Primeiro, o prejuízo financeiro, que é imediato. Segundo, o risco para o equipamento, que é bem sério. Um pico de energia na volta pode queimar peças que custam uma fortuna. Mas o terceiro, o dano à reputação, esse é o mais crítico de todos. E o mais difícil de consertar depois. Bom, depois de pintar esse cenário de caos todo, a boa notícia é que sim, existe uma solução. E é uma solução robusta. Uma verdadeira primeira linha de defesa que pega toda essa vulnerabilidade e transforma em segurança. E o nome dessa solução é Nobre ou UPS, como se fala em inglês. A função dele é super simples de entender, mas é vital. É garantir que quando a energia da rua cair, a sua, aí dentro do estúdio, não caia junto. Ele entra em ação na hora, instantaneamente. O ponto-chave aqui é que a transição é tão rápida que é imperceptível. A falha é detectada em milissegundos e a bateria do no-break assume tudo. Os equipamentos nem ficam sabendo que a energia da rede elétrica já era. Isso dá o tempo que você precisa para ou continuar a transmissão ou, no mínimo, salvar todo o trabalho e desligar os sistemas do jeito certo, com segurança. Mas olha só, é muito importante entender isso. Um no-break de qualidade é bem mais do que uma bateria gigante. Ele funciona o tempo todo como um filtro e um escudo. Um guardião mesmo, protegendo aqueles equipamentos super caros e sensíveis dos perigos que a gente nem vê, que vem direto da tomada. Essa proteção funciona em 3 níveis. O primeiro é o mais óbvio, manter tudo funcionando se a luz acabar. O segundo, que é o que ele faz 24 horas por dia, é filtrar a sujeira da rede elétrica. Sabe, aqueles picos, surtos, ruídos que vão aos pouquinhos acabando com os equipamentos. E o terceiro nível é a consequência disso tudo. Ao entregar uma energia limpinha e estável, que é o ideal para os aparelhos de áudio, ele não só protege, como de fato aumenta a vida útil de todo o investimento feito. Agora vamos ver como tudo isso se traduz num retorno sobre o investimento que, olha, vai muito além da grana. O negócio aqui é proteger a base de um estúdio.
a criatividade e a confiança. Essa tabela aqui mostra a transformação de um jeito bem claro. De um lado, sem no break, o estúdio vive num ambiente de risco constante. Equipamento exposto, dados em perigo, reputação de amador. Do outro lado, com o no break, a história é outra. Tudo seguro, profissional. A mudança é sair do apagar incêndio para o planejamento. É sair do amadorismo e ir para a excelência profissional. E aqui está a grande virada de chave, a mudança de mentalidade. Um no-break deixa de ser visto como uma despesa, um gasto. Ele passa a ser o que realmente é, um pilar fundamental da infraestrutura. É o que sustenta toda a parte de tecnologia, de criação e, claro, o negócio do estúdio. No fim do dia, a história é essa. Um no-break protege o investimento, que foi alto nos equipamentos, protege a reputação, que é valiosíssima com os clientes e com o público, e, protegendo essas duas coisas, ele protege a alma do negócio, a sua continuidade. E para fechar, fica essa pergunta no ar para todo mundo pensar. Com tudo isso que a gente viu, vale a pena dar uma olhada para o próprio estúdio e se perguntar com toda a sinceridade: o trabalho, a arte, o negócio, estão mesmo protegidos contra aquele desastre silencioso que é uma queda de energia? Porque a resposta para essa pergunta pode de verdade definir um futuro.